Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Uma dúvida muito comum na nossa língua portuguesa sobre como usar a expressão à distância, sem ou com o uso do acento grave. Aliás, o nome do acento é este, grave. Se você quiser também me seguir lá pelo Instagram, o meu endereço é @DiogoArraes. Muito bem, esta palavrazinha, o a na nossa língua portuguesa, é um artigo definido feminino singular. À distância. O que significa à distância? À distância, o afastamento. Aliás, a palavra distância é um termo paroxítono finalizado em ditongo, distância, distância. Aliás, se retirarmos aqui o acento chamado de circunflexo, a expressão passa a ser distancia, que é a terceira pessoa do verbo distanciar. Distancia, distancia. Não é distância. Aliás, aqui, como está grafado, é distância. Paroxítono finalizado em ditongo. Bom, sobre como usar. Aliás, você lerá em vários manuais, compêndios, gramáticas, que tanto faz a expressão em uma determinada situação. Vejamos o porquê, então. A distância é uma locução, quer dizer, o modo como algo é feito. Por exemplo, uma reunião à distância. De que modo? Uma reunião longe. Uma reunião, então, que não é de perto. Uma reunião longe. De que modo? À distância. Mas vamos a outras questões bem importantes. Mas lembre-se de que a distância ou afastamento. Veja só. Estudo à distância. Veja que aqui parece haver uma certa confusão. Nós temos um primeiro pensamento neste termo aqui como verbo. Por exemplo, eu estudo à distância, ou seja, eu estudo o afastamento. Eu estudo o afastamento. Eu posso estudar à distância, por exemplo. Aliás, um físico, um geógrafo ou outro profissional, sim, podem estudar à distância, eles podem estudar o afastamento. Para nós quebrarmos esta dúvida, por exemplo, quando o sujeito diz assim que o estudo dele não é ali presencialmente, mas sim o estudo à distância. Ou seja, neste caso, aliás, não precisa dizer estudo à distância, pelo amor de qualquer coisa, tá? Basta colocar que estudo como? De que forma? De que maneira? O estudo é à distância. Isso, ou seja, o estudo não é de perto, o estudo é longe. Perfeito? Então, é o estudo à distância, justamente para quebrar essa possível confusão que pode haver. Perfeito? O estudo à distância, o estudo, então, que não é perto ali, que não é presencial. Aliás, muita gente conhece o estudo à distância por EAD. Aliás, por que também, já aqui respondendo nesta parte do nosso vídeo, por que a maioria então não coloca? Porque muita gente crê em uma das famosas regras da nossa língua portuguesa, que a expressão à distância só deve fazer o uso do acento quando a distância for especificada. O que eu vou explicar também neste vídeo. Ora, eu prefiro colocar o acento aqui para não haver nenhum tipo de confusão. Perfeito? Então é o estudo à distância. De que forma? À distância. O estudo que não é, então, que é longe, que não é ali presencial. Perfeito? Estudo à distância é possível e há muitos autores, há dicionários, enfim, que abonam este uso. Reunião à distância. Veja que aqui não há possibilidade nenhuma de confusão. Nenhuma. Por isso, o acento não deve vir aqui. Aliás, este A, apenas um A prepositivo, não há um artigo aqui, reunião à distância. Por quê? Porque a distância não foi determinada, uma distância de tantos metros, por exemplo. Certo? Aqui é uma norma bastante conhecida também, quer dizer, uma norma comum, uma visão até comum. Quando a distância não for determinada, então este A não vem com o uso do acento grave, mostrando que a reunião, então, é à distância, que não é presencial, não há nada perto ali, é o oposto, né? Em tese, então, em princípio, nós temos, então, reunião à distância. Perfeito? Então, este A apenas prepositivo, não há o uso do acento, a distância não foi determinada. Vamos a uma outra visão agora, uma visão bastante ampla, muito além de só certo ou errado aqui no nosso canal. Vamos lá.
Agora veja que aqui, mais uma vez, nós temos a possível ambiguidade. Como nós podemos retirar esta possível ambiguidade? Vamos lá? Vamos ao estudo desta sentença? O soldado observa a distância. Peraí, ele observa de longe? Ele não observa de perto, então, ou ele observa o afastamento. Realmente aqui. Veja só como a questão é um tanto quanto agora confusa, não é mesmo? Há uma possível ambiguidade. Então, se eu busco realmente mostrar que o soldado observa de longe, ele não observa ali, ele não está próximo à questão, ou seja, ele está observando à distância. É sim necessário o uso do acento grave para o quê? Para quebrar a ambiguidade. Neste caso é muito interessante o uso do acento para retirar, para a ambiguidade não existir. Olha lá, então ele observa a distância. Se você tiver também a curiosidade de abrir o dicionário Wise, você verá um exemplo bastante semelhante. Existem muitos estudiosos que também comentam sobre essa questão. O uso do acento grave para retirar a ambiguidade nesta sentença que traz uma certa confusão. Ou seja, agora a confusão não mais existe porque um acento salvou a nossa frase. O soldado observa a distância, de longe, ele não observa o afastamento. E aí então tiramos essa possível confusão, perfeito? O soldado observa a distância, ele está à distância, uso do acento grave aqui, então com essa ideia. Agora, veja só, há uma unanimidade, você viu então que a distância apenas não é unânime, ou seja, nem todos os autores pensam da mesma forma. Agora veja, o local fica à distância de. Ah, sim. Com esta locução, ora, o que é uma locução? Locução é um conjunto de termos. Com esta locução feminina, a distância de, o uso do acento grave é obrigatório. E aí eu quero, por gentileza, sugiro a você que você também escreva aqui que o acento grave é obrigatório com a locução à distância de. Então o local fica à distância de tantos metros, de tantos quilômetros, o local fica à distância de. Veja que agora houve a determinação da distância, ou seja, voltando àquela regra que, aliás, é muito comum em provas, concursos, enfim, vestibulares, quando a distância for determinada, a distância de, deve haver o uso do acento grave. Eu gosto mais de perceber o seguinte, que na locução a distância de, pode ser até um tanto quanto uma ocorrência poética, né? O meu amor fica à distância de um clique, por exemplo, né? Pode ser sim mais poética, ou seja, a expressão à distância de deve fazer o uso do acento grave. Então, aqui realmente houve a determinação, a locução à distância de, então, a distância de com o uso do acento ali obrigatório. Esta sim tem uma visão, sim, unânime. Vamos à próxima então, veja só. A distância é de 500 metros do centro. Veja, houve a determinação da distância, mas o que eu pedi a você, que você tenha um olhar bastante atento à locução à distância de, e veja que com a locução à distância de, então aqui está o nome do acento que é, muito bem, o acento é o acento grave, ótimo, muito bom ali para você que trabalha no dia a dia da escrita, precisa da comunicação, isto aqui é bem importante, isso é bem interessante, a distância de 500 metros do centro, um estudo bastante completo nosso. Aliás, então, vamos à nossa revisão. Lembre-se do meu Instagram, lembre-se de curtir. Vamos agora, então, à nossa revisão. Aliás, ative as notificações do canal, indique o nosso canal Mesma Língua. Muito estudo aqui gratuito, com muita qualidade a você que precisa realmente trabalhar, a você que trabalha com a palavra no dia a dia. Vamos lá. A distância, só a distância, não estou comentando sobre a distância de. A distância é uma expressão que deve ou não deve fazer o uso do acento grave. Ora, a expressão à distância existe tanto na língua portuguesa com ou sem o acento grave. Sem significa o afastamento, a distância longe, né, que não é perto. Lembrando que mesmo se for longe, nós temos as duas ocorrências. E é bom colocar quando houver a possibilidade de confusão. Então ficou confuso? Quer mostrar que é longe? Coloque o uso do acento grave, havendo ambiguidade. Para provas, nós sabemos que o quê? Quando a distância for definida, a distância de deve fazer o uso do acento grave. Perfeito?
É assim, fica muito interessante o estudo assim. Se você quiser tirar dúvida, basta comentar aqui abaixo do vídeo, enviar uma mensagem para cá, rever o vídeo, indicar este vídeo que tem um riquíssimo conteúdo sobre a nossa língua portuguesa. Clique em curtir, ative as notificações, o trabalho do nosso canal depende de você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Muito sucesso profissional, sucesso na sua comunicação. Tchau!